Começamos aqui o nosso podcast. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do projeto Papo de História. As memórias e narrativas corumbaense em videocast. Eu me chamo Flávia Regina, juntamente com Lucivânia. A gente somos acadêmicas do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Este projeto ele foi pensado e organizado dentro da disciplina de Fundamentos e Metodologias do Ensino de História, ministrada pelo professor Alexandre Cobo, e está dividido em 4 episódios, que serão postados aqui no nosso canal no YouTube, todas as sextas-feiras à noite. Bom, e para começarmos o nosso episódio de hoje, vamos explorar um pouco o tema central para compreendermos nossas raízes, identidades e também horizonte. Hoje vamos conversar sobre o patrimônio cultural, material e imaterial corumbaense. Corumbá é uma cidade localizada no estado de Mato Grosso do Sul, às margens do Rio Paraguai, e é conhecida como a capital do Pantanal. Fundada em 1778, e é atualmente uma das principais cidades turísticas de Mato Grosso do Sul. Destaca-se pela riqueza, herança cultural e histórica, além de sua localização estratégica na América do Sul. Conhecida como a Cidade Branca, por conta do seu solo calcário, a cidade respira cultura e tradição, com eventos anuais como Carnaval e festivais Pantanal da Água, que atraem tanto moradores quanto turistas. A cultura local reflete a influência de diversos povos, como nossos irmãos paraguaios e bolivianos, e também de povos que atravessam o oceano vindo da Europa e do Oriente Médio. Corumbá também está fortemente ligada à natureza exuberante do Pantanal, representada por símbolos da fauna e da flora brasileira. Vamos falar um pouco sobre o patrimônio cultural, material e imaterial de Corumbá. O patrimônio cultural é composto por monumentos, conjuntos de construções e sítios arqueológicos, de fundamental importância para a memória, a identidade e a criatividade dos povos e a riqueza das culturas. Exatamente, Lu. E o patrimônio cultural possui 2 categorias, que são elas material e imaterial. A nossa colega Lucivânia vai falar agora, especificar cada uma delas. O patrimônio cultural, material, são as de natureza concreta. É tudo o que podemos tocar, sentir de forma tangível. Podem ser imóveis, como as cidades históricas, sítios arqueológicos e paisagísticos e bem individuais. Ou móveis, como coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos, fonográficos e cinematográficos. E o cultural imaterial, também chamado de intangível, diz respeito às referências simbólicas dos processos e dinâmicas socioculturais, de invenção, transmissão e prática contínua de tradições fundamentais para a identidade de grupos, segmentos sociais, comunidades, povos e nações. São exemplos celebrações e saberes da cultura popular, festas, religiosidade, musicalidade e danças, comidas e bebidas. Também artes e artesanatos, mitologias e narrativas, línguas e literatura oral. Bom, o patrimônio cultural de Corumbá é uma riqueza que reflete a diversidade e a identidade do seu povo, dividido em 2 categorias. O patrimônio cultural pode ser material, quando se envolve em elementos concretos, ou imaterial, que representam os aspectos intangíveis das tradições e manifestações culturais. No caso do patrimônio material, Corumbá preserva desde monumentos históricos, como o Casório do Porto Geral, a Catedral de Nossa Senhora da Candelária e as estações ferroviárias das antigas NOB, até construções simbólicas, como o Forte Coimbra e a ponte de madeira sobre o Rio Paraguai. Já no patrimônio imaterial, destaca-se celebrações
e saberes únicos, como o banho de São João, o carnaval de Corumbá e o modo tradicional de fazer a viola de coxo, além de culinárias como iguarias. São fundamentos para a memória, identidade e criatividade dos habitantes, promovendo uma continuidade cultural que fortalece as tradições locais. E para esse importante diálogo, temos duas convidadas. Começamos agradecendo a presença e apresentando a Lívia Geithner. Lívia é jornalista com mais de 20 anos de atuação, mestre em Estados Fronteiriços e professora graduada em Letras Português e Inglês pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, além de produtora cultural com a formação em agente cultural pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Atualmente responde pela gerência de Patrimônio Cultural Imaterial na Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico, autarquia vinculada à Prefeitura Municipal de Corumbá. Também integra o Conselho Municipal de Política Cultural de Corumbá. Também aqui conosco está Lauzi Xavier Salazar, é arquiteta, gerente de Patrimônio Cultural Material da Prefeitura de Corumbá desde 2022. Lívia, o tereré, ele é um patrimônio cultural imaterial de Corumbá? E em que medida o tereré representa a identidade cultural de Corumbá? E como ele se diferencia em relação às outras regiões onde é consumido? Bom, o tereré, na verdade, ele é um patrimônio cultural imaterial do estado de Mato Grosso do Sul. Ele é reconhecido enquanto estado de Mato Grosso do Sul. Quem pediu a chancela, o reconhecimento, foi lá a região dos Hervais, né? A cidade lá de Ponta Porã veio com essa demanda e o estado reconheceu ele como patrimônio do estado de Mato Grosso do Sul. Então, não é só de Corumbá, de todo o nosso estado. Como que isso é presente em Corumbá? Basta você andar pela cidade, basta você ir em qualquer roda de amigos, um final de tarde no Porto Geral, na casa de um amigo, o tereré está sendo consumido amplamente, né? De uma forma de socialização, porque o tereré é muito mais do que o hábito de consumir essa erva com a água gelada, a erva que tem um corte diferenciado, né? Ela é mais fininha, né? Hoje, claro, a indústria colocou sabores e tal, mas a tradicional ela tem um corte mais, se não me engano, mais fino, não, desculpa, ele é mais grosso que o chimarrão. O chimarrão é mais fino, é a mesma erva do chimarrão, é a mesma erva do tereré. A diferença é duas coisas. Uma é o chimarrão, a erva ela é bem mais fina, é quase um pó, né? E a água é quente, praticamente fervendo, e aí a gente explica isso muito pelas temperaturas, a diferença de temperatura que a gente existe. Você imagina que em Corumbá a gente tomar uma erva, né, erva mate, meu Deus, com água fervendo num sol, por exemplo, de hoje, só se a gente quiser morrer, não é verdade? E se eu falar para a senhora que o avô do meu esposo toma, a família dele toma, aqui em Corumbá, porque eles adoram. É uma forma de manter essa cultura e tradição, né? A gente corumbaense, quando sai de Corumbá, fica louco, leva a receita da sopa paraguaia, faz, né? Às vezes não faz igual da mãe, da avó, mas leva a receita, fica louco para comer uma chipa, com um cafezinho. Então, as pessoas, quando elas saem do seu local, fazem esse movimento migratório, elas levam consigo, né? Histórias, muitos levam religiosidade, hábitos, né? O tereré é um hábito. Na verdade, o tereré aqui em Mato Grosso do Sul, como eu disse, a erva ela é mais grossa, né? O corte dela é mais grossa e é tomada com água gelada. Por quê? O tereré nas comitivas, né? Já ouviram falar das comitivas, que levam grande quantidade de gado de uma fazenda de uma região para outra do Pantanal. Os peões que vão conduzindo essa boiada, eles não tinham acesso à água tão
vamos dizer assim, potável, como a gente faz bonitinho, abre a torneira de casa e cai aquela água limpinha. Então, eles usavam essa erva, o tereré, dentro da guampa, né? Daquela guampa tradicional que é o chifre do gado, né? Eles tinham a tiracola, essa guampa, já com a erva preparada. Então, quando eles passavam em algum, que a gente fala, coricho, que era normalmente se usava pelo trajeto, eles só baixavam aquela guampa, pegavam a água do rio, que geralmente não é uma água que está limpa, cristalina, às vezes tem gosto, às vezes é meio salina, dependendo do lugar, né? Salina não, salobra. Então, eles baixavam, pegavam essa água que geralmente estava um pouco mais fresca e tomavam, porque era a forma do tereré também, da erva, mascarar um pouco, se tivesse algum gosto, alguma coisa na água que não era tratada, ajudar ela a ser mais palatável, a digerir, a ele consumir essa água e se hidratar, porque são longas jornadas durante o trajeto, né? Os trajetos são longos dentro do Pantanal. E essa é a diferença do tereré, geralmente, para outra forma que a gente consome, que sabe que se consome a erva, que é o chimarrão, que é a água quente e a folha mais miudinha, tipo um pó. Aqui em Corumbá, né, a gente, pelo hábito de ter Corumbá e todo o estado de Mato Grosso do Sul de uma forma geral, mas Corumbá, pelo ter o hábito do consumo do tereré, da erva mate, aqui havia uma indústria que produzia cerveja e refrigerantes, né? Hoje ela não está ativa, mas na época produziu-se o refrigerante de mate, o refrigerante do tereré, da erva mate, né? Que até hoje a gente, aqui no comércio de Corumbá, a gente acha essa, vamos dizer assim, essa receita que muitos falam que é exótica, né? O restante do país pouco conhece o refrigerante de mate. Vocês veem que a identidade é tão forte que essa receita do xarope do mate, que é a base para o refrigerante, essa receita, né, ela foi vendida para uma grande indústria e de refrigerantes, e a indústria de refrigerantes ela colocou no rótulo da bebida, né, nas garrafinhas da bebida, aquela ponte de captação que a gente tem de água sobre o Rio Paraguai, ali no Porto Geral, identificando que essa receita é tradicional aqui da região de Corumbá. É óbvio que a indústria, para tentar agradar os paladares que não são corumbaenses tão tradicionais, de pessoas que estão acostumadas a tomar o tereré, a erva mate, a indústria da bebida, ela tem que eu costumo chamar que é tipo um solvente natural, um diluidor natural de várias bebidas, de vários sucos, independente do sabor, de vários refrigerantes, independente do sabor, que é o suco de maçã. Então, nessa nossa receita tradicional, muitas pessoas achavam ela meio amarga, muito amarga. A indústria foi lá e colocou o quê? Porque o suco da maçã, ele adoça qualquer bebida, desde a tubaína até o suco que você compra lá, que é de uva, pode olhar lá, tá? Tem tantos por cento de suco de maçã. No suco de pêssego tem tantos por cento de suco de maçã. Então, eles colocaram, para nós corumbaenses mudou o sabor, a gente não gosta tanto daquela receita diluída com suco de maçã, mas para nossa felicidade tem uma indústria aqui mesmo, local, que produz a receita original sem o suco da maçã, que a gente gosta mais, né? Não sei se eu deixei alguma coisa, não lembro mais a pergunta inicial, eu falo demais, mas eu acho que é isso, né? Lívia, o Carnaval de Corumbá é conhecido nacionalmente. Como ele contribui para o fortalecimento da identidade cultural e para o turismo local? E quais são as vantagens e os desafios de tornar o Carnaval de Corumbá um patrimônio cultural imaterial do Brasil? Falou de carnaval, né, corumbaense? Você vê a dimensão da importância do carnaval. Eu costumo dizer que o carnaval de Corumbá é um carnaval que tem para todos os gostos, né? A gente precisa lembrar que o carnaval de Corumbá começou com os cordões carnavalescos, né? Os cordões eram essas primeiras manifestações dos festejos, dos desfiles que a gente conhece hoje, das escolas de samba, né? Então, a gente é uma das poucas cidades do Brasil, eu não posso afirmar que é a única, mas é uma das poucas
de repente até para contar nos dedos, que ainda tem os cordões carnavalescos, né? Então a gente tem essa parte do carnaval cultural, que a gente chama cultural, porque é isso, traz essa reminiscência, essa memória desse carnaval antigo, como era feita essa festa, né? Como que ela se elaborou até chegar hoje, né? Nesse ponto. A gente tem blocos, escolas de samba, a gente tem os blocos com as músicas da atualidade, já foi o axé, hoje em dia tem muito funk também, né? Tem os enredos, a gente tem carnaval, que faz carnaval bailes na zona rural, lá no distrito de Albuquerque, a gente tem desfile de fantasia de luxo, que poucos lugares ainda mantêm essa tradição dos desfiles, né? A gente tem as matinês para as crianças, a gente tem os bailes populares, né? E ano passado a gente oficializou a presença do carnaval que ocorre nos países aqui fronteiriços, né? Da Bolívia e do Paraguai. Eles vêm participar no dia da noite do Carnaval Cultural, que é a terça-feira. Esse carnaval pluricultural que a gente diz, né? A gente traz as comparsas, que são os blocos carnavalescos da Bolívia, das cidades de Porto Suárez, Porto Quijarro, para se apresentar aqui também, com essas danças, as vestimentas, os ritmos, que fazem o carnaval também para lá da fronteira, né? Da fronteira com o Brasil. Então, assim, o Carnaval de Corumbá é especial por essa diversidade. Eu acho que o Carnaval de Corumbá reflete a diversidade que a cultura de Corumbá tem, né? A gente fala de culturas, né? A gente fala de identidade. Qual que é a identidade, né? A reflexão que fica. Qual que é a identidade do corumbaense, né? Eu costumo dizer que são identidades, são várias, né? Tem o pantaneiro, o peão lá, trajado com sua roupa. Temos as influências indígenas, que nós temos muito aqui na nossa fronteira também. Nós temos muitos elementos, somos, né, a cidade, tinha um levantamento feito que existia cerca de 300 casas de religiões de matrizes africanas, independente da denominação, né? Aqui em Corumbá, você imagina para uma população de menos de 100 mil pessoas, ou cerca de 100 mil pessoas que é Corumbá, haver funcionando 300, ou seja, talvez hoje sejam até mais, casas de religiões de matriz africana. E aí você tem aí candomblé, umbanda, quimbanda, todas as variantes, né, das religiões. Então, veja bem, Corumbá é essa pluralidade, né? O carnaval é essa festa importante do ponto de vista cultural, né? Assim como em outros lugares do país. É uma festa feita essencialmente, e tem muitas raízes do povo negro, mas aqui em Corumbá ela é muito miscigenada. Muitos bolivianos atravessam a fronteira para brincar o carnaval aqui. Então, eles adoram desfilar em escolas de samba. Várias vezes a Bolívia e festejos da Bolívia foram temas de enredos de escolas de samba. Vem grupos gigantescos para desfilar nos blocos. Então, assim, o Carnaval de Corumbá ele é muito plural. Ele está aí para todo mundo, sabe? E democrático. A gente tem. Você não precisa, de repente, para se divertir no carnaval. Claro, tem lugares que são pagos, fazem disso um comércio, mas a festa ela é democrática. Os blocos de sujo, por exemplo, que saem na sexta-feira. Basta você ir. Se você quiser ir fantasiado, você vai. Se você não quiser ir fantasiado, você também não vai. Você entra no meio do povo, aquela loucura, aquela muvuca, aquele mar de gente passando pela avenida, desfilando, alegre, feliz, cantando, né? É uma das noites mais democráticas que eu costumo falar, né? E cada um vai como pode, pega a roupa da mãe, se fantasia, aquela inversão de papéis, homem de mulher, mulher de homem, aquela doideira toda. Agora, isso é inevitável, você falou da questão da economia, do turismo, isso mexe muito com a economia. A cultura, diferente do que algumas pessoas que defendem o turismo falam, a cultura ela não é insumo da atividade turística. Tá? A cultura não, pelo contrário, ela é uma indutora da atividade turística, né? Assim como as belezas naturais. Então, assim, muitas pessoas vêm a Corumbá visitar Corumbá justamente durante a época do carnaval,
durante o banho de São João, vem consumir a nossa cultura, conhecer a nossa cultura. Durante o Festival América do Sul, que infelizmente esse ano não teve, mas ano que vem dizem que vai estar aí de volta, e a gente quer ter de volta, né? Então, assim, a cultura está sempre movimentando, porque quando você vai visitar algum lugar, você vai para conhecer gente nova, culinária, festa, religião, não é tão, não é tão distante, por exemplo, que as pessoas vão conhecer igrejas. Hoje a gente tem um turismo que vai, vamos dizer assim, e se explora da atividade. Por exemplo, eu acabei de falar das religiões de matriz africana. Tem um roteiro vendido, comercializado, que leva as pessoas interessadas a conhecer essas casas mais antigas, as ritualísticas. Então, veja bem, a cultura ela tem um papel muito importante dentro da economia, sim. E ela é indutora, não só o carnaval. E quanto à outra pergunta que você fez com relação a torná-lo patrimônio do Brasil, na verdade, o carnaval, de uma forma toda, ele já é considerado patrimônio do Brasil, independente das suas nuances. O carnaval da Bahia, o carnaval que se faz na fronteira do Rio Grande do Sul, que também é muito forte, são maneiras de celebrar, né, de comemorar o carnaval de jeitos diferentes, mas que o que une muitos brasileiros é esse festejo durante essa época do ano, cada um a seu jeito. E o de Corumbá é um dos mais plurais e diversos, assim como a nossa cultura. Verdade. Concordo. Quem que não gosta de pular um carnaval? O carnaval é o caos mais organizado do país. Verdade. E é ótimo, né, gente? Convenhamos, é a coisa mais gostosa do mundo. Lauzi, que desafio a cidade de Corumbá enfrenta para manter e restaurar seu patrimônio material e como a comunidade local pode se engajar nesse processo? Eu acho que o principal desafio é fazer com que as pessoas se apropriem, se identifiquem do patrimônio. E aí, o que é, né, essa questão do patrimônio? O que é valorizar a nossa identidade histórica, nossa identidade social. Aí a gente vai lá naquela questão de a gente só evolui quando a gente se conhece, certo? E aí eu entendo a minha história, eu aceito a minha história, eu entendo os meus erros, eu aprendo com eles, e aí isso não é só de forma individual, mas também de forma coletiva. Então, a partir do momento que uma sociedade, ela não só identifica, aceita e aprende com a sua história, ela evolui, né? O objetivo principal é esse, a gente está aqui para evoluir, não só como pessoas, como sociedade também. E aí a gente não precisa ir muito longe, né, de exemplos. Hoje a gente paga os problemas de falta de planejamento, né? E aí, quando a gente não entende até as questões de ciclos de cheias, né, de épocas de seca, como que a gente lidar com essa questão de queimado, como que a gente conscientiza, porque a gente já conhece os ciclos, né? A gente até hoje a gente tem problema com inundações, não é só em Corumbá, né, no Brasil inteiro, em várias partes do mundo. Como que a gente não aprende com isso, né? Lá no Egito, há 7.000 anos atrás, eles já conheciam todo o ciclo, sabiam a hora de plantar, conheciam por observação, e não só conheciam, mas passavam para frente, né? Eles apropriam da sua história, evoluem, passam para frente o conhecimento e continuam a desenvolver. E aí, hoje em dia, a gente, com tanta informação, com toda a biblioteca no mundo na mão, a gente ainda parece que a gente está pecando com isso, né? A gente ainda peca, né, nessas situações. Então, a valorização do patrimônio arquitetônico, histórico, desculpa, cultural, não é só uma questão de guardar uma memória ou de, né, preservar memória. É aprender com ela, é evoluir e é entender e aceitar aquilo. É aquilo que nos identifica como sociedade. E aí, aquela identidade, ela vai refletir
toda a nossa geografia, nossa história, nossos costumes, nosso modo de viver, como a gente se organiza, né, como sociedade, como religião, e aí tudo isso reflete. Eu acho que o desafio maior é fazer com que as pessoas percebam isso, se apropriem para poder conhecer e cuidar, né? Como elas se identificam com isso, o desafio maior é esse. Ainda mais numa época de tanto conhecimento, tanta informação, aí as pessoas parecem que estão com maior dificuldade de se identificar com algo, né? Eu acho que o desafio maior é esse, é fazer com que as pessoas não só conheçam, mas se apropriem da sua identidade. Exatamente, né, Lauzia? E por isso é tão importante a questão da educação patrimonial, porque eu gosto sempre de dar exemplos, né? Para às vezes a gente falando assim não fica tão claro, né? Mas vamos dar um exemplo. Quando eu era adolescente, pouco tempo atrás, qual que era o legal? O que que era legal? Era a gente fazer o ensino médio e cascar fora de Corumbá o mais rápido possível, porque Corumbá era a cidade dos prédios velhos, das coisas que não andam para frente, das coisas que já estão tudo ultrapassada. O legal era ir no minimamente para a capital, que era Campo Grande, ou então ir para os grandes centros. Na época era vestibular, né? Fazer os vestibulares e estudar numa universidade dessas de referência, assim, que a gente tem até hoje, né? Uma PUC, uma USP, não sei o quê. Isso aí era vencer na sua vida adolescente, era estar cursando, estar dentro de uma dessas universidades e deixar Corumbá para trás. Ficou para trás. Você está entendendo? A questão da preservação do patrimônio nessa época, da identidade nossa, era tida como piada, a forma do corumbaense falar, né? 2, 3, não sei o quê. Era tudo de maneira pejorativa. A gente não queria falar 2, 3, quando a gente via, a gente falava 2, 3, tentando falar, porque, é corumbaense, né? É titia, aquela coisa toda. Então, a gente buscava eliminar todas esses elementos de referência, de identidade da gente, porque a gente acreditava que o que a gente tinha aqui não tinha valor, não foi ensinado para a gente, não foi dito para a gente. E só que quando pessoas com um pouquinho mais de vivência chegavam na cidade, apesar de ver, por exemplo, prédios não tão conservados, mas viam nossa história, nosso jeito de falar, nossa comida, nossas receitas culinárias, olhava esse Pantanal incrível e falava que cidade maravilhosa. E a gente porque todo dia a gente passava por ali e aquilo era normal para a gente, né? A gente não tinha esse olhar de que aquilo era bonito, de que aquilo era histórico, que contava uma história. Quando você vai conhecendo a história da sua cidade, por exemplo, na minha época nem tinha um momento, por exemplo, a gente tinha aulas da disciplina História, mas não tinha, com exceção, quando chegava perto do aniversário da cidade, fazia a gente pesquisar por que o nome é Corumbá, por que não sei o quê. Mas a gente não sabia a história da cidade a fundo, a gente não era levada a olhar e perceber a cidade com outros olhos, né? Então, quando começa esse movimento, né, essa necessidade, o patrimônio começa a ser olhado e visto, né, e colocado, por exemplo, dentro de uma gestão como uma pasta, começam a vir recursos para preservação. Aí a gente começa a falar, poxa, esse prédio, não é que esse prédio é bonito, não é que isso aqui é interessante, não é que o jeito que eu falo é diferente, é legal, mas é bacana, né? E a gente tem as nossas expressões. Então, tudo isso acaba valorizando, e é por isso que o corumbaense é tido como bairrista, né? É aquele que defende a sua cidade, seu jeito de falar, e quem fala mal de titia, quem fala mal de, né? A gente realmente, até uns até cai no braço mesmo, porque não admite falar mal da nossa cidade é bonita, nossa cidade, e a gente precisa passar isso para as futuras gerações, porque senão
que vai acontecer? Por isso a importância da educação patrimonial. Senão, a gente vai crescer, vai ter uma nova geração que não vai entender a necessidade, como a Lauzi falou, por exemplo, de conservar aquele prédio. Mas não é conservar porque ele é bonito, só pela estética. É porque naquele prédio tem toda uma história, como ela falou, onde a gente pode se inspirar para escrever o presente. Eu não falo nem o futuro, eu falo do presente mesmo, porque a gente está atuando no presente. É claro que a gente pode projetar para o futuro, né? Então, para não, de repente, as pessoas não destruírem grandes construções com histórias, com saberes, para colocar tudo igual, fazer caixas quadradas com vidros reflexivos, com blindex, com não sei o quê, que você encontra em qualquer cidade, né? Agora, essas construções que a gente tem aqui, por exemplo, o nosso calçamento histórico da Rua Frei Mariano, por exemplo, também, muitas pessoas não sabem, a Lauzita aí pode até explicar. É um calçamento, gente. Além de tudo, para quem gosta, só pensa em valores, ele também é super caro. É uma pedra, vamos dizer. Fala aí, Lauzita, ela é uma pedra, vou deixar você falar essa aí. Ela é uma pedra. É de granito rosa, é um granito rosa. Você sabe, a Rua Frei Mariano, aqueles quadradinhos que a gente vai descendo a Frei Mariano e vai, aquela pedra, na verdade, originalmente ela é rosada. É que ali está muito tempo passando, mas se você fizer uma limpeza adequada, ela fica meio rosada. E a granito rosa é uma pedra que tem um valor de mercado muito grande. Então, seria um crime você retirar tudo aquilo pelo fato histórico, pelo fato do pertencimento da memória, né? Por exemplo, para asfaltar aquilo lá. Né? Muita gente defende, eu quero que asfalta por causa do como que é? Do meu carro, do carro, né? Ficar pulando, coisa e tal. Só que eu pergunto a você, vai numa Ouro Preto da vida, que é uma cidade histórica, no sítio histórico, vai numa Paraty, fala lá que você vai passar asfalto em cima daquelas pedras. Você vai ver quantas pessoas vão sair em cima disso. E tem outra questão ainda, né? É a questão de a gente fala da evolução de conhecimento de técnica, que hoje outras cidades, com essa questão de permeabilidade, estão trocando, tirando o asfalto e colocando pavimentação permeável. O que é pavimentação permeável? Onde você tem aquelas, não tem juntas, né? Onde a água drena, onde diminui a velocidade da água quando tem chuvas intensas, né? Então, e aí está aquela questão de evoluir, né, a evolução da técnica, como aprender com o que a gente já os nossos antepassados, né, chegaram aí. Então, assim, o que aprender com aquilo, né, como continuar. A única questão, por exemplo, para um calçamento dessa natureza é só manutenção, como qualquer outro calçamento, como também, se for no asfalto, precisa de manutenção. Ali é só manutenção. Ele fica retinho, fica sem as ondulações, você passa numa boa, sem, sabe? Então, assim, tendo uma programação, tendo o negócio, prevendo a manutenção anualmente dessa pavimentação, por exemplo, não tem porquê tanto reclamo. Lívia, como as festas de São João em Corumbá preservam as tradições populares e a religiosidade da região? De que forma essa manifestação cultural conecta as gerações? Isso é muito legal, viu? Vamos falar. Que me perdoe, todo o meu louvor, meu reconhecimento à Nossa Senhora da Candelária, padroeira da cidade, mas eu penso que nós tínhamos que ter outro padroeiro também, que é o São João, porque devido à quantidade, devido à forma como a fé e a crença nesse santo católico sincretizado em religiões de matrizes africanas também, né, na Umbanda, no Candomblé, principalmente em Corumbá, que ele se torna Xangô, né? E como que esse São João, ele mexe com a vida da cidade, com a fé da cidade. Não só festejos, né? Ele gira a roda da economia, ele gira o turismo, que a gente falou, e o melhor de tudo, a festa de São João é uma festa, em sua maioria, a maioria dos festeiros, hoje nós temos quase 100 festeiros cadastrados junto à Fundação da Cultura e Patrimônio Histórico. Cadastrados, que é aqueles que vão lá e falam, olha, eu sou festeiro, eu estou aqui mais um ano fazendo.
E tem muitos que não procuram. Não quero cadastrar não, e continua fazendo sua festa. Então a gente estima que é muito mais que 100 e tantas comunidades, famílias. Na zona, tanto maior aqui na zona urbana, né? Mas tem na rural também. Como que esse santo mexe, né? A fé desse santo mexe? Geralmente, a maioria delas é uma fé, é uma promessa e uma fé passadas dentro da família, né? Geralmente de uma geração para outra, de uma avó para um neto, para um filho, de um pai ou de uma mãe para um filho, de uma tia para um sobrinho, né? E é como se você, através da fé do São João, você mantivesse a memória da sua própria família e da cidade. Olha que interessante isso, né? Então, essa festa de São João, em Corumbá, que é essa singularidade, né, que nós fazemos toda a ritualística da novena, então tem aquele momento que os católicos fazem a novena, quem é da religião de matriz africana segue um outro calendário, mas tem já as ritualísticas lá dentro, né, das casas. Como que isso daí mexe tanto, né, e envolve muitas pessoas? A fé em São João, talvez eu falo que é um dos santos mais democráticos, porque você encontra na ladeira Cunha e Cruz, que é onde descem os andores para levar as imagens para serem banhadas nas águas do Rio Paraguai, porque acredita-se que na madrugada de 23 para 24 de junho, aquelas águas do Rio Paraguai tornam-se milagrosas, santas, abençoadas. É como se fossem as águas do Rio Jordão no momento do batismo de Cristo, né? Então, como que a gente encontra pessoas de diferentes estratos sociais? Então, tá junto ali que eu brinco, o pobre com o rico, né? O trabalhador com o dono da empresa, é o negro, é o branco, é o índio, é o católico com o candomblessista, com o cara do espírita, junto. Todo mundo se une ali, com exceção das pessoas de religião que não cultuam imagem nem santo, e às vezes até essas pessoas vão de curiosidade olhar. Tem muitas que vão de curiosidade olhar o evento, né? Olhar a religião. Mas ele une todo mundo, né? Nesse momento. Todo mundo é igual, todo mundo é o quê? Devoto de São João, nós somos iguais. Então é um momento de irmandade ali entre os festeiros, as pessoas, que só acontece devido ao São João. E a fé em São João é tão forte, há relatos tão fortes de milagres, de intercessões, que eu por isso defendo que São João tem que ser. Nós temos a padroeira, que é a Nossa Senhora da Candelária, e São João tem que ser o patrono da cidade também, o padroeiro da cidade também, porque ele mexe com toda a rotina da cidade, né? Ele mantém essa tradição por gerações entre famílias e às vezes não, entre grupos de amigos, geralmente entre famílias. Mas tem muita gente que virou devoto porque foi na festa da casa de uma festeira antiga, virou devoto. Tem gente que vem de Campo Grande, tem gente que vem de fora do estado. Tem uma senhora que ela vem de Campo Grande e as pessoas sabem que todo ano ela vem. E ela é diferente, ela traz numa cestinha a imagem dela. E várias pessoas que são devotas do santo em Campo Grande sabem que ela vem e mandam a imagem para ela colocar nessa cestinha também. Então ela vem com várias imagens de São João dentro da cesta, que não é de Corumbá. Olha só, tem um grupo de professores que vieram para cá, viraram devotos e todo ano vem participar dessa festa também. Então, São João é poderoso, milagroso, mexe com a cidade, mexe com a cultura, e é uma das festas mais bonitas que a gente tem no nosso estado, na nossa cidade. Não é à toa que foi reconhecida como patrimônio cultural imaterial do Brasil. Sem contar a questão da tradição, né? Que se passar por debaixo do santo de casa. Olha, o meu é certeiro, porque quando eu passei por debaixo do santo, em julho eu casei. Menina, tá aí o depoimento, mais um. Casei. Então foi certeiro. Eu fiz ele passar comigo 7 vezes debaixo do santo. Aí a gente casou. Olha aí, tá vendo? Tá aí
Você é a prova viva do poder de São João. Porque, para quem estiver assistindo essa live e não entender, né? Aqui em Corumbá, quem é o santo casamenteiro é São João, não é Santo Antônio. Né? Então tem a lenda que se você passar embaixo de 7 andores, as meninas que querem casar, passam elas sozinhas, se ela tiver com o namorado ali, com o boy, aquela coisa, já pega na mão e passa. 7 vezes que é certo que vai casar e tá aí a prova viva. E ele ficou numa resistência para dizer, não, a gente vai passar sim, vai passar e vai casar. Aí agora todo ano você tem que ir lá na Ladeira Cunha Cruz, passar e agradecer São João, viu? Bom, Lauzi, qual é a importância de preservar o patrimônio histórico de Corumbá para as futuras gerações? Eu acho que é passar para as próximas gerações tudo aquilo que a gente fez de melhor, da mesma forma que a gente recebeu o melhor que os nossos antepassados construíram, né? Eu acho que é um respeito, não só respeito, mas eu acho que é um agradecimento, uma forma de agradecer todos aqueles que trilharam o caminho, né? Que abriram os caminhos onde a gente hoje passa e hoje a gente melhora esse caminho para as próximas gerações, né? Eu acho que o fundamento, né, quando a gente fala em patrimônio cultural, é esse, né? Não é só a questão de tudo que ele significa, mas é a questão de continuidade e do que a gente vai também deixar, né? De que trilha a gente está percorrendo, né? E é um respeito aos que percorreram antes da gente, os que abriram o caminho antes da gente, os que se sacrificaram antes de nós para a gente estar aqui com a qualidade, com a tecnologia, com o ambiente que a gente vive hoje, né? E aí eu acho que a missão principal é a gente deixar melhor ainda, né, para as próximas gerações. Eu acho que basicamente é isso, o conceito, né, de como você preservar e o que a gente deixar para o próximo. Sim. Bom, e para concluirmos, gostaríamos de abrir para as duas convidadas trazer suas reflexões finais, sobretudo a valorização da nossa cultura e também as suas despedidas. Perfeito. Eu gostaria até de forma de explicar alguma coisa que de repente, se não ficou tão claro, eu sei que no início da live vocês falaram a diferença, né? Que essa é uma diferença apenas didática, uma diferença não, uma estrutura, né, criada de patrimônio material e imaterial. Mas que as pessoas fazem muita confusão ainda sobre a questão de tombamento, né? E quando a gente fala de material. Bom, veja bem, tombamento é um instrumento que a gente tem para a preservação daquilo que é material. Aquilo que hoje está sob a responsabilidade ali da Lauzi, que vocês bem falaram, são os prédios, as construções, tudo aquilo que é tangível, né? Então você tomba, não é derrubar, como muita gente acha, né? Não é derrubar, não é, pelo contrário, é preservar aquele exemplar, aquela construção. Então você faz o tombamento. E o que significa esse tombamento? Significa justamente isso, criar mecanismos, políticas públicas, né, estratégias para a conservação daquele bem. Quando eu falo de imaterial, do patrimônio imaterial, eu já não uso o termo tombamento, eu uso o termo registro. Então, por exemplo, o banho de São João em Corumbá, ele não é tombado, ele é registrado. Então, ele é registrado como patrimônio cultural imaterial. Essa é uma diferença, ok? E tanto o material com o tombamento, quanto o imaterial com o registro, precisam de ações de salvaguarda. O que é isso? Ações de preservação, de manutenção, para que se levem, como a Lauzi bem pontuou aqui, para as futuras gerações, para a gente poder levar o nosso melhor para essas futuras gerações, né? O que aprendemos com os nossos antepassados, o que estamos fazendo no presente, para que lá na frente as outras gerações possam ter acesso a isso. Então, muitas pessoas acham que simplesmente você tombar um exemplar
uma construção, por exemplo, ou uma área, né, como é o Casario do Porto Geral, que é tombado todo aquele conjunto de prédios que fica ali na Rua Manuel Cavassa, por exemplo, que aconteceu isso e está tudo bem, que aqueles prédios vão se conservar por obra do divino, da natureza, e a gente sabe que não. A gente sabe que a partir do momento que você tomba ou registra um bem, você sobe um degrau no compromisso, e aí são os poderes públicos e a sociedade também, por que não? Na preservação desses bens, sejam eles materiais ou imateriais. Então a gente tem que fazer meios, se ele é tombado, se ele é registrado, então vamos criar políticas, mecanismos, estratégias para manutenção dele. Então, é o primeiro passo, na verdade, para essa conservação, para essa salvaguarda, tá? Muitas pessoas acham que apenas indo lá, canetando e falando, a partir de hoje é patrimônio do Brasil, é patrimônio de Corumbá, que também é isso. O patrimônio, ele pode ser reconhecido em 3 esferas, tá? Municipal, estadual e federal. Corumbá é muito importante para o patrimônio cultural do país. Por quê? Nós somos o município dentro do estado de Mato Grosso do Sul que mais possui bens reconhecidos em esfera federal. A gente tem o Forte Coimbra, a ponte Eurico Gaspar Dutra, que é a ponte por qual passava o trem lá na região de Porto Esperança. A gente tem os fortes também, o Forte Junqueira. A gente tem, que mais, Lauzinho, me ajuda aí, estou deixando de fora. Vários sítios arqueológicos, mas na verdade o maior número do Centro-Oeste fica dentro do território de Corumbá, né? Sítios arqueológicos. Verdade. A gente tem o Banho de São João, que foi o primeiro bem imaterial também reconhecido no estado. Em esfera estadual, nós temos também o Carnaval, nós temos vários outros bens. E esfera municipal, por exemplo, a gente tem, por exemplo, a ponte de captação sobre o Rio Paraguai. Uma época atrás, o pessoal estava pensando em fazer, as autoridades em fazer, uma votação para saber se tirava ou não tirava aquela ponte de captação dali. Só que não pode, porque aquela ponte ela é tombada pelo município, né? Então ela é um bem a ser preservado, porque ela faz parte, como eu falei, do imaginário, ela faz parte. Quantas telas vocês já viram, fotografias vocês já viram, que a gente identifica que é Corumbá por causa daquela ponte. Não é qualquer trecho do Rio Paraguai, é o trecho que passa ali no Porto Geral de Corumbá por causa da ponte de captação de água, né? Então, essas questões, quando a gente fala em tombamento e registro, precisam ficar bem claras que a gente, Corumbá, ainda em esfera municipal, precisa avançar, porque nós temos uma lei, que é a 1922 de 2006, que ela regulamenta o reconhecimento, tá, de bens imateriais. Porém, nós não temos ainda uma lei específica para os bens materiais. Tampouco nós temos, por exemplo, o reconhecimento de um centro histórico, que nós, de fato, temos, mas de lei não temos. Então, a gente precisa avançar muito ainda na questão do patrimônio em Corumbá. Ela é essa joia, essa pérola, né? Esse jargão que a gente criou. Corumbá é toda patrimônio, ela é toda patrimônio. Porém, a gente precisa muito avançar nas questões de preservação e conservação do patrimônio, como seja do ponto de vista da educação patrimonial, seja do ponto de vista de legislação e de fiscalização também. Obrigada. Eu já falei? No final, não? Não, eu falei não? Demais. Como sempre. Bom, na verdade, a minha conclusão, minhas considerações finais, eu acho que eu posso falar sobre o desafio, né, que é a questão de apropriação, né? A Lívia falou muito bem de tudo isso que significa patrimônio cultural, né, porque a gente não fala só de material e imaterial, é uma separação mais talvez até jurídica, né? Mas, na verdade, ele é casado, porque o cultural e imaterial é o patrimônio material construído, e aí entra
várias discussões em cima disso, mas eu acho que o problema principal, o desafio maior, é essa apropriação pelos cidadãos, né, pelos curumbaenses. Né? A gente mesmo aqui, a gente citou que muita gente não conhece a própria história, né? Não conhece o próprio casaril, né? E não são poucos exemplos de pessoas que não conhecem o casaril, ou não conhecem o porquê, ou não tem conhecimento da história, seja do forte, das personalidades, né? Nome de ruas, né? A gente fala muito, quem é a Delamare? Não sei, é o nome de rua, não sei quem é. Então, tem muita gente que, infelizmente, desconhece a história. E aí, eu acho que o desafio maior nosso, né, como instituição pública também, é levar isso, é como fomentar isso, como provocar, e juntamente com outras instituições e com a comunidade, porque, na verdade, é uma responsabilidade de todos. Não só de órgãos públicos ou dos acadêmicos, ou das escolas, né? A educação patrimonial, na verdade, ela engloba tudo e envolve também o turismo, envolve também o fomento. Eu acho que o desafio maior é esse, é essa apropriação, é esse conhecimento, né? E a identificação com a nossa história. Gostaria... Agradecer vocês, né? Que eu acho que eu não fiz isso, né? Eu falei, mas eu gostaria imensamente de agradecer, tá, à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, através do curso de História. É muito legal, quando a gente foi convidada, né, pelo professor Alexandre, enfim, ele falou que foram vocês que levantaram essa questão, né, os acadêmicos. Isso é tão legal, sabe por quê? Eu também sou cria da Universidade Federal de Mato Grosso aqui do Sul, campus aqui de Corumbá, e a gente sabe como que é difícil, porque às vezes esse tripé da Universidade Federal, que é educação, extensão e pesquisa, às vezes ele fica meio capengo, às vezes uma perna anda mais, as outras duas menos, né? A gente sabe que o ensino caminha legal e às vezes a extensão e a pesquisa estão ali meio tentando alcançar o ensino, né? Então, quando vocês partiu de acadêmicos essa proposta, e acadêmicos que logo vão estar aí no mercado de trabalho, vão ser pessoas que vão ajudar a propagar a questão não só do patrimônio, mas da cultura de Corumbá, eu fico muito feliz. Eu acho que esse é o papel da universidade, sim, fazer essas pontes e criar profissionais com esse poder de crítica, com esse poder de conhecimento, para justamente atingir, que a gente está sempre se renovando. Daqui a pouquinho a gente está indo embora desse mundo. E aí outros estão chegando e precisam também ter essa visão, né, de por que não, de repente, aprimorá-la. Enfim, então, parabéns para vocês, para a Universidade Federal, para todos vocês acadêmicos aí do curso que estão fazendo. Para os professores que apoiam e estão apoiando vocês também nesse projeto, tá bom? Eu também fiquei feliz em ver o projeto de vocês, essa questão do videocast, né? Isso. Do videocast. E aí eu vi que vocês vão dividir só em 4 episódios, não dá para ser isso contínuo? Eu acho tão interessante que né? É conhecimento, a gente tem que plantar, né? Semear, jogar semente o tempo todo. Verdade. Quem sabe semestre que vem, né? É que a gente está no final agora do semestre, por isso que a gente está planejando assim só 4 episódios. Gostaríamos de agradecer imensamente as participações da Lívia e da Lauzi. Foi uma honra aprender muito sobre patrimônio cultural material e imaterial corumbaense com vocês. Bom, encerramos aqui o nosso primeiro episódio. Espero que todos tenham apreciado e aprendido mais sobre a rica cultura corumbaense. Fiquem atentos, pois nas próximas sextas-feiras teremos novos episódios. Não percam! Obrigada. Tchau, muito obrigada. Até a próxima. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.